7. A ultrapassagem das defesas emocionais em mulheres fechadas à aproximação e ao contato. Assim como nós somos vulneráveis a assaltos eróticos de fêmeas fatais, muitas mulheres não possuem nenhuma resistência contra um desinteressado comando protetor sem intenções sexuais, pois estão à procura de trouxas prontos para servirem-nas por toda a eternidade. Este impulso egoísta, no entanto, pode ser utilizado em nosso favor, pois trata-se de um flanco aberto. As fêmeas humanas não são invulneráveis como se mostram aos homens que, à primeira vista, lhes parecem desinteressantes. Quando a fêmea é absolutamente refratária ao contato e à aproximação, geralmente é porque acredita ser exageradamente desejada ou então quer induzir os homens a acreditarem nisso para que a desejem. Logo, quanto mais escancararmos nossa intenção sexual, mais fecharemos a passagem. Quanto mais você olhá-la cobiçosamente, insinua-se insistir, mais será rechaçado. A única alternativa que resta para conquistá-la é mostrar-se de forma oposta, agindo como se pudesse desejar todas do mundo menos ela. Se, ao invés de fingir, você conseguir desencanar e realmente vê-la como uma mulher normal, igual ou até menos interessante do que as demais, será melhor ainda. Vou agora expor melhor esta fraqueza feminina no campo da sedução. Obviamente, estou pensando nas mulheres absolutamente difíceis porque as fáceis não exigem trabalho. Mulheres difíceis são aquelas absolutamente refratárias, com as quais não se consegue estabelecer nenhuma afinidade simpática para conquistá-las. Costumam ser carrancudas e ninguém tem coragem de chegar perto ou sequer de olhar. Podem também ser aquelas beldades que assustam até os mais machões. Vejamos o que acontece. Dada a duplicidade do significado atribuído ao sexo, diante do desejo masculino as fêmeas visualizam duas possibilidades. Uma que as desejam e outra contra a qual sentem um horror instintivo. A possibilidade que as desejam é a de serem amadas e a que as detestam é a de serem violentadas. Esta última é a que as torna tão propensas à histeria. O medo inconsciente de serem violentadas é que as leva a rejeitar os fracassados, os incapazes de seduzi-las, os tímidos, os pegajosos, os infantilizados e, de um modo geral, todo assediador ou perseguidor. Esta contradição as torna desconcertantes, pois temem e desejam ao mesmo tempo. A contradição de sentimentos, inerente à contradição das possíveis consequências do desejo masculino, as leva a agir de um modo paradoxal que não nos permite saber o que realmente querem. A mínima suspeita de alguma intenção de violência sexual pode desencadear uma crise histérica que originará uma cadeia social hostil contra o assediador. Todo cuidado é pouco para não sermos confundidos com um fracassado. E aí reside o problema, pois temos que nos aproximar, travar contato e conquistá-la sem assediar. Daí a importância de sabermos ler corretamente os sinais, de jamais insistir contra as resistências, de sabermos nos aproximar com certa dose de hipocrisia, sem transmitir que estamos desesperados, e nunca forçarmos absolutamente nada. Temos que atravessar apenas as passagens que nos são abertas. Mas as passagens não serão abertas se não ocultarmos nosso desejo. O desejo masculino explícito causa medo, aversão e nojo, ao contrário do que pensam os ignorantes. É repulsivo. É por isso que se você mostrar seu pênis em público, irá para a cadeia imediatamente, enquanto que sua vizinha, se tirar a roupa no centro da cidade, será apenas levada ao médico carinhosamente. O desejo masculino explícito fecha a passagem à intimidade. Na mente feminina há uma abertura constante, uma passagem que nunca se fecha. Um sedutor hábil rapidamente a identifica e a utiliza. Trata-se da abertura para a intimidade sem malícia com um homem que convença que é desinteressado, sem segundas intenções, sem objetivos sexuais, mas ao mesmo tempo protetor e dominante. Paradoxalmente, quanto mais ocultamos a intenção sexual, mais abertura para uma intimidade inocente conseguimos. É por isso que você deve desconfiar dos amiguinhos inocentes de sua esposa. A chave para aproximar-se das carrancudas consiste em estreitar a intimidade gradativamente ao mesmo tempo em que se demonstra a indiferença, naturalidade e desinteresse aliados a uma postura levemente protetora e agressiva.
Dependendo do grau de resistência e antipatia da nossa presa, precisamos simular indiferença não somente com relação ao sexo, mas até mesmo com relação à amizade e à própria pessoa da dama. Os ginecologistas, por exemplo, têm permissão para olhar dentro das vaginas simplesmente porque se respaldam na crença de que seus objetivos são meramente terapêuticos. A mulher que lhe abre as pernas o faz a partir da crença inabalável em sua honestidade e ausência de interesses sexuais. Seguindo a mesma linha, porém indo mais avante, o ginecologista pode tocar-lhe o clítoris sob a alegação de realizar um exame e até mesmo excitá-la. Enquanto a crença for preservada, não haverá nenhuma reação feminina contrária ao toque, no sentido de rechaçá-lo. No século XIX, os médicos chegavam inclusive a excitar e masturbar mulheres como forma de tratamento para tentar curá-las da frigidez. Foi assim que o vibrador foi inventado, como uma ferramenta médica para substituir as mãos. Obviamente, muitas não eram curadas em uma só sessão, outras descobriam que nada sentiam quando estavam em casa com o marido, mas apenas com o médico, e retornavam ao consultório muitas vezes. Esta é uma prova de que a crença e a confiança na ausência de intenções sexuais permite que a mulher se abra e se entregue aos poucos. O mesmo sucede com os psicoterapeutas, para os quais elas revelam segredos que jamais revelariam a ninguém e muito menos aos maridos. No fundo, as fêmeas querem se sentir acolhidas, compreendidas e aceitas tal como são, sem que nenhum favor sexual seja exigido em troca. Querem se sentir seguras, ter um porto no qual podem atracar. Nossas amigas fugirão se você for luxurioso e escancarar sua intenção. Para nos aproximarmos sem que fujam ou nos rechacem, temos que nos mostrar desinteressados em seus atributos eróticos e, ao mesmo tempo, estreitar os laços da intimidade, dando proteção, ordens, guiando-as e também escutando-as ou ajudando-as. Algumas vezes, para desarmá-las, é necessário repreendi-las, explicitando que o fazemos para seu próprio bem. Em alguns casos extremos, até mesmo rejeitar a sua aproximação ou presença, ferindo-a emocionalmente. Não se trata de ser o amiguinho confessor ou o bom moço assexuado que não deseja ninguém. O que estou sugerindo aqui é algo totalmente diferente. Trata-se de ser um macho superior que não a deseja especificamente por ter chance de obter outras melhores, mas que se revela um homem de verdade no tratamento, sem temor, sem desespero para agradar e sem medo de perder. Observe que não estou afirmando que a amizade é um bom caminho para a sedução, como fingiram entender meus opositores. O que estou afirmando é que as mulheres se retraem quando escancaramos o nosso desejo e se abrem quando acreditam que por elas não temos desejo algum. Nada disso significa que as mulheres sintam atração por amigos ou que a amizade seja um meio eficiente de sedução. O que se passa é que elas oferecem seu tesouro àqueles que não o querem e o recusam àqueles que o desejam. Estou afirmando que a intenção escancarada afugenta e a indiferença atrai. A necessidade de serem aceitas com seus atos moralmente reprováveis é muito forte e as torna vulneráveis aos homens que não demonstram segundas intenções sexuais e não reagem com desaprovação aos erros que cometem. Quando conhecem, gradativamente vão lhe revelando as coisas mais feias ou erradas que já fizeram na vida, observando suas reações. À medida em que comprovam que são aceitas, ou melhor, que eles são moralmente indiferentes, criam mais confiança e as confissões se aprofundam ao mesmo tempo em que a intimidade cresce. Então, sem que percebam, já estão envolvidas emocionalmente e sexualmente. Esta é a passagem mental que nunca se fecha e através da qual podes conquistar qualquer mulher desde que a tratemos corretamente. Não há mulher heterossexual que resista a investidas corretas por este canal porque todas possuem uma necessidade desesperada de cumplicidade e de levantar a autoestima quando não se sentem desejadas. Se alguma ainda assim resistir, será por alguma inabilidade do candidato a sedutor, que resultou em alguma comunicação subliminar de intenção. As mulheres são também absolutamente vulneráveis a amizades e, quando rechaçam uma tentativa amistosa de contato, é porque percebem que o candidato a amigo sem maldade quer algo mais. E o percebem porque este se mostra como um macho necessitado, portanto, de segunda categoria.
Aquelas que evitam o contato e se comportam de modo inacessível não o fazem por respeito ou amor ao homem com quem vivem ou com quem se comprometem, mas sim por não nutrirem esperanças de que existam intenções amistosas sinceras por parte daqueles que cruzam o seu caminho e tentam aproximação. Ocorre que, nos casos das carrancudas, esta é a única via possível de aproximação que sobra além da horrorização calculada, a qual deve ser entendida como o ato de escandalizar e chocar da forma correta e inofensiva, obviamente, recurso que não convém utilizar com muita frequência, mas apenas quando todos os demais falharem. A capacidade de ocultar a verdadeira intenção confere um irresistível poder de aproximação. Sugiro, entretanto, que não ocultemos segundas intenções e sim que não as tenhamos, pois o ideal é alcançarmos um estado de indiferença em relação a sermos aceitos ou não. Uma vez conquistada a capacidade de evidenciar desinteresse específico com perfeição e por longo tempo, a dificuldade residirá, então, em atravessar os limites da intimidade e entrar profundamente no mundo feminino. Esta é uma forma de penetração psicológica que se obtém ao se conversar desinteressadamente com a mulher sobre si mesma, fazendo-a se sentir acolhida e segura. O rumo dos diálogos deve girar em torno de questões amorosas gerais e, posteriormente, das questões amorosas específicas da mulher que estamos seduzindo. A temática sexual somente pode ser introduzida depois de um bom tempo. Quanto mais intensas forem as manifestações de cuidado desinteressado, dominante, orientador e protetor, mais embriagada emocionalmente ela ficará. Sabendo disso, as fêmeas humanas colocam cuidado especial em não serem enganadas e nunca acreditam logo à primeira vista em nosso desinteresse. Algumas chegam a resistir durante muito tempo, verificando quais são nossas intenções. A intenção exclusivamente sexual é vista como agressiva e desinteressante. As defesas emocionais femininas são atravessadas através de atitudes que comuniquem indiferença, desinteresse sexual específico pela presa e, ao mesmo tempo, orientação, comando e proteção. A imagem a representar é mais ou menos a de alguém desinteressado sexualmente em quem comanda, mas não assexuado de forma geral. Tome cuidado. Não pode haver titubeação, vacilação ou dúvidas no trato. Com este caminho adentra-se ao mundo até das mulheres mais proibidas e difíceis. Há homens que seduziram mulheres impensáveis apenas com este procedimento. 8. Por que não devemos discutir e nem polemizar? As mulheres costumam ter muitas atitudes que prejudicam seu relacionamento conosco. Entre tais atitudes, posso citar o gosto por amizades masculinas, o hábito de admirar ou elogiar outros homens, famosos ou não, etc. Quando as apanhamos em flagrante, negam terminantemente e dizem que foi tudo algo inocente sem más intenções, sem maldade. Por serem baseados em sentimentos e não na razão, estas ideias e comportamentos femininos indesejáveis continuam incólumes após destruirmos intelectualmente seus argumentos. Em geral, os argumentos femininos em favor das atitudes que destroem a relação são muito frágeis. Entretanto, de nada adianta discutir ou polemizar, pois, mesmo após destruídos, seus motivos prevalecem por serem emocionais. Elas então elaboram outros caminhos psicológicos para justificar suas atitudes escusas sem nunca assumi-las. Por tais razões, é uma total perda de tempo discutir ou polemizar quando as apanhamos em pilantragens. Este hábito, que vejo em muitos homens, apenas cria um clima desagradável na relação e nos conduz à loucura. Para a felicidade feminina, ao invés de polemizar, é melhor tomarmos uma atitude radical e inesperada que a encurrale e deixe desconcertada a nosso respeito. Uma atitude muito desconcertante que funciona bem é simplesmente aceitar a opinião contrária e indesejável. A aceitação de certas opiniões absurdas a respeito de fidelidade, entretanto, é muito difícil em certos casos por exigir desapaixonamento total. A experiência me mostrou que quando incentivamos seriamente a mulher que está flertando com outro cara a ficar com ele, a mesma fica desesperada se estiver apenas tentando nos irritar. Esta é uma boa forma de vingança porque, na maioria das vezes, o outro não a quer seriamente, deixando-a no final sozinha, sem ninguém e poderemos rir.
Por outro lado, se o cara quiser de verdade a aceitar e ela também, isto apenas significará que você já deveria tê-la tratado como uma vadia desde o início e que, caso a tenha considerado sua namorada, o erro foi somente seu por não ter percebido que tipo de pessoa tinha ao lado. Esta é a atitude menos esperada de um homem e, justamente por isto, a mais desconcertante. Em geral, o esperado é que em tais situações protestemos e caiamos em transtornos emocionais de diversos tipos. Se, ao contrário, as incentivamos a levar adiante a fantasia absurda, ficarão emocionalmente encurraladas. Entretanto, para não sermos previsíveis, convém de vez em quando passar ao extremo oposto, desmascarando implacavelmente seus disfarces. Sem discutir, mas apenas fazendo observações seguras, claras, diretas e fechadas, sem o menor medo de perdê-la e sem vacilar. Para que o desmascaramento atinja o sentimento e surta o efeito desejado, as palavras utilizadas devem ser de facílimo entendimento, adequadas a pouca inteligência racional, e ao mesmo tempo absolutamente exatas, para promover o encurralamento certeiro. Esteja preparado porque, nestes casos, as reações femininas costumam ser violentas e você precisará estar presciente para segurar as pontas de uma fêmea em surto de loucura por ter sido desmascarada à força e se sentir subitamente nua. Mas isso logo passará se você for o mais forte e mais frio dos dois e se mantiver centrado. Não tema alaridos, gritos ou choros. Não se afete por tempestades de palavras. Mantenha-se firme e decidido em sua posição. O fluxo de energia que você disparou logo se esgotará. Ante atitudes escusas de sua companheira que coloquem em dúvida a fidelidade, não perca o tempo discutindo, mas apenas comunique, sem vacilar, o que tais atos significam para você e as consequências que terão. Não tente negociar ou fazê-la compreender o seu ponto de vista, porque será inútil e você ainda por cima será considerado fraco e inseguro a respeito dos seus próprios objetivos de vida. Em geral, pode-se dar uma segunda chance desde que a falha não tenha sido grave. Em questões de comportamentos que abalam a crença na fidelidade, um erro muito comum é insistirmos para que nossas queridas reconheçam suas atitudes escusas. O fazemos pela vã esperança de que possam compreender nossos nobres motivos, esperando que nosso ponto de vista seja considerado. Isto surte o efeito contrário e faz com que sejamos vistos como fracos ao invés de democráticos. Por outro lado, somos vistos como fortes e decididos quando as encurralamos comunicando unilateralmente o que percebemos e as atitudes que tomaremos em consequência, recusando-nos a discutir. Entretanto, se você blefar, prometendo um castigo sem cumpri-lo, estará perdido. Prometa apenas o que pode cumprir. O que importa é fechar todas as saídas. A porta para teimar e resistir fica aberta quando discutimos. Inutilize as temas, dando livre curso às opiniões contrárias às suas. Considere as equivocadas opiniões alheias como um problema que não é seu, mas sim da própria pessoa que as emite e defende, e as consequências também. Obviamente, você não deve tentar fazer isso se estiver apaixonado ou cairá de cabeça no precipício. O homem apaixonado está em um estado servil e miserável, sendo incapaz de dominar a relação. É por isso que as mulheres tentam insistentemente nos induzir à entrega. Não tente forçá-la a ser coerente, sensata ou lógica. Aceite-a como é, compreenda-a e se adapte. Não tenha forma, mate seus egos. Observe-a e tome as coisas como são, sem o desejo de que fossem diferentes. Nossas adoráveis companheiras são naturalmente condicionadas à ocultação e por isso é que algumas vezes são tão mentirosas. Se dão muito bem em funções que exijam a habilidade de esconder, de dissimular. Necessitam sentir que estão enganando e, quando não conseguem nos esconder nada, ficam tristes e depressivas, sentindo-se incompetentes. Mas assim deve ser, não nos revoltemos. Temos que nos adaptar às suas linguagens ambíguas, aprendendo a nos orientar em meio ao caos que criam, ao invés de ficarmos brigando, discutindo e polemizando. O tempo e esforço gastos com discussões são perdidos, pois não podemos atingi-las antecipadamente aos fatos. Somente as atingimos com fatos reais em andamento e jamais com avisos, alertas, súplicas etc. Não existem impactos emocionais a priori, mas apenas a posteriori.
O único caso em que a discussão pode ser considerada útil é quando é tomada como oportunidade para nosso treinamento psicológico. Podemos desenvolver uma resistência se nos expusermos gradativamente às deletérias influências hipnóticas do formidável e fatal magnetismo feminino. Em uma discussão, a batalha não se dá no plano racional como parece à primeira vista, e sim no plano emocional. Seja muito mais frio, mais incisivo, mais direto, mais agressivo, mais curto e mais grosso do que sua contendora para exercer o domínio, ou será você o dominado. Não discuta. Comunique passando por cima, pisoteando e esmagando toda a influência fascinatória. Encare-a nos olhos. Ao mesmo tempo, seja amável e aceite-a tal como é, deixando-a à vontade para pensar e fazer o que quiser. Para inutilizar os infernos mentais das teimosias e polêmicas basta não forçar as opiniões de sua parceira. Respeite absolutamente suas opiniões, visões de mundo, concepções éticas mesmo quando forem equivocadas, falsas, mal intencionadas, absurdas, egoístas e completamente prejudiciais para a relação. Entretanto, comunique-lhe por via única e amavelmente, sem polemizar, o que você enxerga a respeito das mesmas e as consequências que possuem. Jamais tente obrigá-la a admitir os próprios erros ou a assumir de forma explícita, verbalmente, qualquer coisa que seja. O reconhecimento de erros e a aceitação das responsabilidades são conseguidos deixando-as ser o que são e devolvendo-lhes as consequências. Devolvemos a responsabilidade e as consequências simplesmente não as assumindo, não as tomando para nós. Reforce sempre que as opiniões dela serão respeitadas. As realidades emocionais do marido e da esposa são distintas e paralelas, motivo pelo qual é uma perda de tempo tentar forçá-las a compreender o nosso ponto de vista e, menos ainda, tentar obrigá-las a assimilar nossa visão de mundo e nossa idiosincrásia. O segredo, aqui, consiste em não nos opormos, ou seja, em nos aliarmos aos movimentos contínuos, acompanhando as flutuações, oscilações e alternâncias. Para tanto, é mistério não nos identificarmos com a relação, separando-nos e vendo os acontecimentos de fora, como um espectador alheio aos fatos e que não os considera seus. Em outras palavras, temos que conquistar um estado interno em que as opiniões e atitudes da parceira não sejam mais consideradas um problema nosso mas apenas dela, desobrigando-nos de quaisquer responsabilidades a respeito, uma vez que não nos cabe por não nos pertencer. Tanto a companheira como a relação devem ser tomados como entes estranhos. Aprender a separar-se para dialogar nas tormentas emocionais não é fácil. O magnetismo fatal costuma nos arrastar para brigas e desentendimentos. É necessário resistir aos encantos e aos feitiços, às provocações de todas as naturezas, tanto boas quanto más, mantendo a lucidez e a calma em momentos que faltarão à outra parte. Ser superior em compreensão, paciência, frieza e amabilidade, condições somente conquistadas por aqueles que dissolveram seus egos. Aprenda a controlar sua mente para manter-se calado nos piores infernos emocionais. Suporte as torturas e confusões em silêncio, como o Buda. Resista a todas as provocações de sua parceira no sentido de induzi-lo a uma polêmica. Seja distante e misterioso. Fale o menos possível. Amarre sua língua mesmo que por dentro você esteja prestes a arrebentar. O silêncio do homem que desaparece dentro de si mesmo as incomoda muito, sendo uma ótima defesa contra as agressões emocionais, porque as atinge de forma certeira. O ato de nos fecharmos, recusando-nos a discutir, as desestabiliza e desorienta emocionalmente. Quanto mais falarmos, pior será. Quanto mais expormos nossos pontos de vista, mais estaremos alimentando os conflitos. É melhor ouvi-la e fazer apenas intervenções curtas, acertadas e destrutivas pois, como lemos escreveu Salomão, a mulher louca e não a lúcida, portanto é alvoroçadora. É nécia e não sabe coisa alguma. Se você quiser piorar tudo e criar um inferno formidável, basta discutir a relação, tentar entrar em acordo sobre as divergências etc.